Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de janeiro de 2024, são 18 horas. E acaba de aparecer uma informação estranhíssima sobre a documentação referente ao caso Marielle, que foi achada em poder da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Veja só isso. O currículo da promotora do caso Marielle, que foi achado em poder da ABIN, foi impresso nos mesmos moldes de documentos da ABIN paralela, documentos sem marca nenhuma, sem logomarca, sem qualquer traço que identificasse com a Agência Brasileira de Inteligência, e foi recuperado pela Controladoria Geral da União. O documento estava em servidor utilizado por funcionários na sede da Agência Brasileira de Inteligência, e uma investigação da CGU sobre a ABIN achou esse documento lá, e o documento estava disfarçado. Essa é a questão, o documento estava disfarçado, não era, como é que eu vou dizer para você, um documento como ele deveria ser, como ele é concebido, com logomarcas, com vários dados. Esse documento teve todos os dados que indicavam de onde ele tinha vindo apagados, e era um documento sem nenhuma marca externa, só continha dados referentes ao caso Marielle, quais sejam dados referentes a uma pessoa que investigava o caso Marielle. Vamos entender. Entre uma série de documentos impressos da Agência Brasileira de Inteligência que estão sob investigação e foram recuperados pela CGU, Controladoria Geral da União, órgão do governo federal, estava o currículo de uma promotora de justiça do Rio de Janeiro, responsável por investigar o homicídio da vereadora Marielle Franco. O material foi resgatado, ajudou a embasar a investigação da Polícia Federal sobre o esquema de espionagem ilegal no órgão. De acordo com a Controladoria Geral da União, foi identificado no servidor o resumo do currículo de Simone Sibilio, que coordenava o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e atuou na força-tarefa do inquérito sobre o assassinato da Marielle em 2018. E essa promotora deixou o caso em 2021. No relatório enviado ao Supremo, a Polícia Federal aponta que o documento tem a mesma ausência de identidade visual nos moldes dos relatórios apócrifos da estrutura paralela. O que são relatórios apócrifos? São anônimos, sem identificação de quem fez esses relatórios. São relatórios que não trazem nenhuma marca, nada, dizendo quem produziu aqueles relatórios. A investigação sobre a ABIN teve início com a apuração sobre a utilização do First Mile, que em tradução livre significa primeira milha, logo após o jornal O Globo revelar o caso, em março de 2023 ainda. Na época, a pasta CGU solicitou acesso a uma sindicância da ABIN sobre a ferramenta israelense que permitia monitorar a localização de pessoas por meio de dados de celulares. Com o avanço das apurações, a CGU, órgão do governo federal, descobriu que as impressões feitas na ABIN deixavam um rastro, pois geravam o chamado log, uma espécie de registro no sistema que mostra a identidade do usuário do equipamento. A partir daí, 120 gigabytes de documentos foram recuperados e compartilhados com a Polícia Federal. Então, quem enviou esse material todo para a Polícia Federal foi um órgão do governo, no caso o governo Lula, a CGU. E é nesse conjunto de documentos que estava o currículo da promotora no meio de uma forma inexplicável e sem marca, apócrifo,
sem que se dissesse de onde veio, quem colocou esse currículo lá e sem que tivesse, inclusive, a identidade visual que constava no currículo original. É nesse conjunto de documentos que está o currículo da promotora. A investigação da CGU também apontou que foram produzidos relatórios sem a logomarca da ABIN sobre pessoas que não tinham qualquer relação com atribuições da agência ou que não eram alvos de trabalhos em curso. Ou seja, os documentos foram produzidos na ABIN, impressos na ABIN, não tinham a logomarca da ABIN, nem logomarca nenhuma, nem identidade nenhuma, era como se os documentos tivessem caído do céu. Parte desses documentos foram elaborados pelos policiais federais levados para atuar na agência pelo então diretor Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal e alvo da operação da PF. Em entrevista à Globo News, o Ramagem falou que não sabe de nada, ninguém viu, nunca viu, nem nada, porém, quem produziu esses documentos apócrifos e ainda incluiu um documento referente ao caso Marielle no meio, foi gente que o Ramagem levou para lá. Então, realmente tem algo muito estranho nesses documentos, nesse currículo da promotora que investigava o caso Marielle, por que é que estava lá, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, e ainda há que saber que mais sobre o caso Marielle a ABIN tem em seus guardados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.